Olá, meus queridos amigos e amigas. Estou fazendo esse vídeo em agradecimento aos meus 26, quase 27 anos de trabalho e dedicação às canções religiosas, que, junto com a espiritualidade, com a confiança da espiritualidade, eu comecei a realizar desde 1998 até agora, 2026, né? Então, é meu agradecimento muito carinhoso e um pronunciamento sobre essa data de hoje. Eu gostaria de falar que tudo começou em 1998, quando eu estava fazendo a minha transição de carreira. Eu era jogador de futebol e eu comecei a estudar dentro da Sociedade Espírita Ramatiz, que fica na Tijuca, e que foi a casa que foi responsável pela minha transformação moral, pela minha compreensão da vida, do que eu poderia me tornar melhor, e através dos conhecimentos, dos ensinamentos que estudávamos de Ramatiz, de Kardec, de Chico Xavier, eu consegui compreender um pouco mais sobre tudo aquilo que me envolvia, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu posso melhorar na minha vida. E é como diz Dalai Lama, né? Eu não tenho religião, mas a melhor religião é aquela religião, é aquela que te faz melhor, que te faz ser um ser humano melhor. Então, tudo começou a partir de 1997, 98, quando eu comecei a frequentar a Sociedade Espírita Ramatiz. Meu agradecimento carinhoso ao senhor Antônio, que era o presidente, hoje em dia Dona Cleia, Tânia, Luiz, André Gonçalves, Marcos, meu amigo, em memória do meu amigo Marcos, que já está do outro lado da vida, e todos aqueles irmãos que trabalharam comigo dentro da Sociedade Espírita Ramatiz. Eu, durante 10, 12 anos, eu fui médium, trabalhei como incorporador, doutrinador, passista, dando passe magnético, e trabalhando em trabalho universalista, cantando lá. Então, minha gratidão a todos vocês. Comecei lá. A partir desse momento, eu comecei a compor. Achei que todos aqueles ensinamentos mereciam ganhar músicas porque nessa minha transição de carreira, que eu parei de jogar, eu comecei a estudar na Escola de Música Vila Lobos e ganhar um pouco mais de conhecimento teórico, né, de harmonia, melodia, né, leitura de partitura, e passei a me aprimorar um pouco mais. A partir desse momento, eu trabalhava também numa banda chamada Super Som Sérgio Norberto, que fazia formaturas, casamentos pelo Rio de Janeiro. Eu era cantor, eu era crooner. E um desses amigos meus que trabalhava na banda, Marcos Cheleco, tocava baixo. Ele era amigo particular de Dodô Moraes, arranjador e pianista. Me apresentou, eu falei da minha vontade de transformar as minhas primeiras composições em música, e queria fazer até uma fita cassete. Olha isso, fita cassete. E aí foi me apresentado a Dodô Moraes, essa pessoa incrível, maravilhosa. Eu apresentei meu projeto a ele e falei que queria fazer um CD chamado Missionários da Luz, em inspiração ao livro que eu li de Chico Xavier, Missionários da Luz. E é esse CD aqui, esse álbum aqui, que foi o começo de tudo. Um CD que trouxe muita alegria, muita elevação, muita paz de espírito para muitas pessoas. E Dodô Moraes, eu fiz um acordo com ele, pois eu só tinha verba para fazer em piano e voz, e ele, de pronto, ele aceitou. Só que, para minha surpresa, e uma surpresa super positiva, com todo o amor e generosidade que é peculiar desse meu amigo Dodô Moraes, ele me apresentou ao final um trabalho com 15 canções das minhas composições, todas orquestradas, não só em piano e voz, mas com bateria, cordas, baixo e todos os detalhes que um excelente arranjo possa ter. E ele me brindou com isso. Acredito que através, tocado pelo boa alma que é ele, pelo coração, pela espiritualidade que tocou o coração dele, ele me deu um projeto que me proporcionou um grande start na minha vida, porque aqueles arranjos belíssimos, com as letras e a voz, né? Aliás, no livro Maestro Rossini, no livro, né, Obras Póstumas, acho que é isso, ele nos diz que a união do bem e do belo, né? Não é livro Leon Denis, né? Espiritismo na Arte, que fala sobre isso.
que a música divina é isso, é a união do bem e do belo, que são as letras com as harmonias e a melodia, que música é isso, né? Eu tenho um lema para mim que música é arte em movimento, que é o bem e o belo num só momento. Isso tem escrito no meu violão, né? Tem gravado no meu violão. E a partir dessa generosidade do Dodô, né, eu comecei a vender os meus CDs. Eu fui através desse CD. Muitas pessoas começaram a conhecer os meus CDs. Uma dessas pessoas foi Gilberto Lepeninsky, diretor, ator, diretor de teatro, de peças teatrais espíritas, que abriu as portas para mim e me apresentou a muitas pessoas, muitos dirigentes de casas espíritas que ele palestrava, que ele apresentava as palestras dele, e ele começou a me dar a oportunidade de todo o teatro dele, ele me deixava cantar 20, 30 minutos antes de toda a peça dele. E eu podia vender os meus CDs, e a partir desses momentos eu comecei a conhecer muita gente. E comecei a poder divulgar o trabalho, as mensagens de Jesus, as mensagens que haviam dentro da doutrina espírita, do estudo do kardecismo. E através desses encontros, eu pude ter o contato com o GEFA, com o Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, que o presidente era o Sr. Newton Leal, que começou a me levar para as caravanas em São Lourenço, começou a fazer vendas dos meus CDs, apresentações, me colocar na vitrine para que eu pudesse apresentar o meu trabalho. Ele confiava no meu trabalho. Conheci também a querida amiga Irene Paiva, que fazia parte do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, que me apoiou muito também, me apresentou, ela cantava na Rádio Rio de Janeiro, me apresentou a muitos apresentadores lá, me apresentou ao seu Elmo Queiroz, que era o presidente atual da Rádio Rio de Janeiro, onde eu pude cantar e apresentar o meu trabalho e assim ganhar um pouco mais de divulgação. Uma pequena nota triste nesse momento, né? A nota triste foi que, a partir do momento, eu muito jovem, 30 anos de idade, e a minha música, o meu primeiro CD, Missionários da Luz, esse que eu apresentei a vocês, ele era feito com arranjos vibrantes, guitarras, violões, guitarras, né, violões ainda não, guitarra, piano, bateria, baixo, e aquilo incomodava muitos dirigentes de centro, que queriam músicas muito suaves. Só que nesse meu CD, Missionários da Luz, eu gravei uma canção Alegria Cristã, de Leopoldo Machado. E eu estudei sobre Leopoldo Machado, que queria atingir os jovens através da alegria. Ele falava que o espiritismo era a alegria de viver, a alegria de passar as mensagens de Cristo. E eu coloquei de uma forma bem alegre as minhas composições, os meus arranjos, o meu modo de me portar no palco era alegre, era feliz, era dançante, era convidando o público a cantar, a bater palma, a dançar comigo. E isso incomodou muita gente dentro do movimento artista espírita. E eu fui taxado até de ser uma pessoa que estava querendo me promover, me mostrar, estar acima da mensagem da doutrina do Cristo. Isso me deixou um pouco triste. Mas eu, com a ajuda da espiritualidade e a ajuda daquilo que eles sopravam no meu ouvido, me falavam: deixa o tempo falar por você. Deixa o tempo falar por você. Porque essas pessoas vão entender o verdadeiro intuito que nós estamos querendo, utilizando você como instrumento, para que essas canções cheguem aos jovens, para que esses jovens possam se interessar mais pela doutrina espírita, pela doutrina kardecista. E assim eu continuei meu trabalho, né? Indo nessas caravanas a São Lourenço, recebendo o carinho e o apoio do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, que é o GEFA, que fica no Caxambi. Meu beijo carinhoso a todos vocês. Meu beijo e minha gratidão a Gilberto Lepeninsky, que me apoiou. Colocou até uma música numa das peças de teatro dele, chamada Esperança e Vida, que era a temática era sobre suicídio, a partir do livro de Gerson Simões Monteiro, né? O nome da peça é Esperança e Vida. E a música Coragem fez parte dessa peça. Né? Gratidão a você, Gilberto Lepeninsky. A partir de 2000, esses meus Missionários da Luz foi em 2000. A partir de 2002, eu fiz o meu CD Nascer e Renascer. Também com arranjos de Dodô Moraes. Eu tenho até aqui o CD físico aqui. Tem um CD físico. Arranjos de Dodô Moraes. E a partir dessas belíssimas gravações de Dodô Moraes, né, nesse CD, eu pude
começar a vender nas casas religiosas, onde eu colocava 60% da venda dos CDs, era vendida a R$10 os CDs. 60% para as casas e 40% para mim, para que eu pudesse pegar essa verba. E eu fui, modéstia à parte, um excelente administrador, e eu pude administrar esse CD, e com a renda que me vinha desses CDs, eu podia mandar fazer mais duplicagens e pagar arranjadores, pagar estúdio, pagar instrumentistas, para que a obra pudesse ficar cada vez melhor, para que as pessoas pudessem alcançar mais o coração das pessoas. Eu sempre tive um lema dentro de mim, sempre tive capricho no que eu faço. O lema era sempre fazer a coisa melhor possível, né? Eu poderia fazer tudo violão e voz, mas eu tinha um lema do seguinte: se tem alguém que faça melhor que eu faço, que essa pessoa faça, para que possa chegar melhor aos ouvidos das pessoas, porque isso cativa também. Uma boa capa, um bom arranjo, bons instrumentistas, boa voz, né? Minha voz acho que passa da média e agradava as pessoas. E a partir da venda desses CDs, eu continuava fazendo mais e mais e mais tiragens. Um agradecimento especial aqui à empresa Duplicação, na figura de Lu Martins e da amiga Carmen Pepe, que durante muitos anos duplicaram esses CDs. A gente só podia fazer a média, podia um mínimo de 1.000 CDs a cada tiragem, para que pudesse ficar barato para a gente. E essas amigas, Lu Martins e Carmen Pepe, me ajudaram demais. Beijo carinhoso para vocês também. Empresa Duplicação. Esses CDs, nós chegamos à incrível marca de todos os CDs que nós fizemos, do ano de 2000 até 2008, 2009. Depois eu fiz por outra, acho que por elas mesmo também, elas estavam em outro ramo, mas me indicaram. Mas com a empresa dela nós fizemos 32.000 CDs, 32.000 CDs, para um músico independente que só tinha a divulgação do boca a boca. E eu vendi os meus CDs nas minhas apresentações, né? Aliás, as capas dos CDs foram realizadas, agradecimento também ao Centro Espírita Leon Denis, na figura do presidente Altivo Panfiro, né? Que me ajudou bastante e abraçou essa minha causa. Na figura da minha amiga querida Regina, que cuidava da parte da gráfica, lá do Centro Espírita Leon Denis, da amiga Kathleen, do amigo Marcelo Domingues, que foi responsável pela arte desses CDs, pelas capas dos CDs. Eu sentava ao lado dele lá e ficava dando meus pitacos, ele ficava, assim não pode fazer, assim não dá, mas assim tal. E a gente chegava a uma conclusão nas cores, em tudo. Tudo de uma forma que pudesse chegar bonito para vocês, para todos os ouvintes, para que chegasse uma obra bonita, fosse completa, com arranjo, com capa, com voz, com gravação, mixagem, né? Abraço carinhoso ao amigo Maurício Fonseca, do estúdio MC Estúdio em Marechal Hermes, que me acolheu e me incentivou também, e me deu muitos toques de gravações no início. Um garoto de 30 anos ainda, que estava aprendendo muita coisa. Ele me ajudou muito nas gravações. Um beijo carinhoso a você também, Maurício, né? E falando desse CD agora do Nascer e Renascer, né? Eu tive muitas parcerias aqui com Senira Pinto, né, nas músicas Quanta Luz, Tem Paciência Amigo. Eu musiquei versos de Alta de Souza na música Mãos. Eu gravei a música de Irene Paiva, uma querida amiga que também frequentava o Jeff, e que me apresentou a todos da Rádio Rio de Janeiro. A música dela, Tua Mão, que foi um sucesso também, gravado nesse CD Nascer e Renascer. E fui seguindo o caminho, logo após do CD Nascer e Renascer, eu tive o CD O Fruto da Verdade, que era o CD voltado para criança, ensinamento de evangelização infantil, onde tinha a música Bom Dia, que é muito conhecida, que as pessoas amam, muitos centros de evangelização, inclusive na Ramatiz, né? No DIG, né? Departamento de Infância e Juventude, eles colocam essa música e as crianças cantam a pleno pulmão lá e adoram essa saudação à natureza, aos 4 elementos da natureza, e agradecimento a Deus por tudo que Ele nos proporciona para viver. Essa equipe faz um trabalho maravilhoso lá. Um beijo para vocês, queridas meninas e amigos do Departamento de Infância e Juvenil da Ramatiz. Esse CD, O Fruto da Verdade,
eu tive também, foi o start o conhecimento que eu tive com o meu amigo Juno Moraes. Ele começou a participar, o guitarrista Juno Moraes. Nós nos conhecemos na Ilha dos Pescadores. Ele cantava num grupo que fazia cover, chamava All Cover, que ele participava. E eu fui atrás de um baterista, que era o Fabiano Rocha, para começar a fazer show com bandas. E acabei conhecendo o Juno Moraes também, que esse exímio e guitarrista me impressionou, a energia e a vontade que ele tinha e a capacidade instrumentista dele como guitarrista e a energia positiva dele no palco, que eu convidei ele para trabalhar também, a fazer shows com banda comigo. E ele começou a participar dos meus CDs. E esse CD, nós conversamos até hoje, que é um CD fantástico, né, através dos arranjos de Dodô Moraes também, nesse CD, O Fruto da Verdade. Fruto da Verdade, que é uma música de Gilberto Lepeninsky, que levou o nome do CD, uma homenagem que eu fiz a Gilberto Lepeninsky, né, dessa canção belíssima, O Fruto da Verdade. E nesse CD, tivemos aí, a partir daí, gravações de guitarra, ao vivo mesmo, gravado em estúdio, através de Juno Moraes. E Juno Moraes regravou comigo também depois, que até 2003, o CD Missionários da Luz e Nascer Renascer não tinha guitarra, nem violões. E Juno Moraes, gratuitamente, generosamente, colocou guitarra e violão nos meus álbuns Missionários da Luz e Nascer e Renascer. E a partir daí ele participou em todos os meus álbuns, né? Se tornou um amigo muito querido. Nessas amizades que eu fui criando, né, através do CD O Fruto da Verdade, depois nós tivemos o CD A Terra Prometida. E aí a espiritualidade, que foi o quarto CD, Espiritualidade Amiga, vai apresentando mais, vai trazendo mais, vai me fazendo juntar com mais pessoas positivas. Me apresentou o arranjador, que era irmão, né, de Maurício Fonseca, Cláudio Fonseca, outro exímio instrumentista, pianista, arranjador, que passou a fazer parte da equipe que trabalhava junto comigo, junto com a espiritualidade. E nós fazemos os trabalhos sempre juntos, eu, Dodô, eu dando ideias de como ser o arranjo, aqui eu gostaria assim, dessa maneira. E ele sempre, humildemente, né, acolhia as minhas colocações. E Cláudio Fonseca foi importantíssimo, né, assim como todos os outros, né, nesse papel. Nesse CD, nesse álbum, né, A Terra Prometida, eu conheci Marcelo Portela, que me presenteou com o Salmo 23, para que pudesse fazer parte do meu CD. Eu tive participação de Eleonora Fortunato, Nora Fortunato, uma exímia violoncelista, que trabalha em orquestra sinfônica, que o meu amigo Marcelo Portela me apresentou, e nós somos amigos hoje em dia. Ela participou do Salmo e participou também da Ave Maria, que também teve participação fundamental no piano de Marcelo Gesualdo. Marcelo Gesualdo, outro amigo querido, irmão da minha vida, que participou em outros CDs meus, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas tivemos muitas participações nesse CD. O CD é A Terra Prometida, né? Que fala que a Terra Prometida, na verdade, são as ações que nós temos, né? E nós tivemos participação também de Jefferson Gonçalves, amigo tijucano, né? Amigo de infância, que também um excelente, um dos maiores expoentes da gaita no Brasil e shows afora, internacionais, e participou da música Uma Estrela na Escuridão, que tem como tema a dependência química, aquele irmão que vence a dependência química, e ele participou de uma maneira fantástica com a sua gaita, né? Impressionante, ele no estúdio, ele falou para mim: eu vou gravar 3 versões para você, você escolhe a que ficar melhor. Impressionante. Graças a Deus, a espiritualidade me colocou amigos e esses músicos maravilhosos para que pudessem presentear vocês, para que vocês pudessem ouvir dentro de casa canções com mensagens positivas que elevam a alma, e com exímios instrumentistas que apareceram na minha vida, que a espiritualidade me abençoou. Eu só tenho a agradecer esses irmãos. Teve participação também do violonista Mauro Costa Júnior, também, né? Lembrando aqui, estava esquecendo, em memória, a minha amiga querida Luciana Mota participou também, fazendo back vocal do Nascer e Renascer, na música
um amigo, e na música é O Caminho para Ser Feliz, a voz de fundo é dela, uma querida amiga, já está do outro lado da vida, pessoa feliz, alegre, cheia de positividade, aliás, toda a família. Meu amigo Márcio Mota, daqui a pouco falo sobre ele também, pianista também, que trabalhava na banda Super Som Sérgio Norberto. Né? E vamos seguindo aqui, para não ficar longo esse vídeo, esse pronunciamento. Depois do CD da Terra Prometida, veio o CD Qual a Religião de Deus? Nós temos aqui o CD, aqui, o físico também. Qual a Religião de Deus? Nesse CD, eu pude mostrar o meu lado ecumênico, né? Porque foram composições que eu fiz de cunho evangélico, de cunho católico, de cunho umbandista também. Aliás, um beijo carinhoso ao Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, na figura de Mãe Ísia e de senhor José Lira, de toda a família Pai Congo de Cambinda, que me abraçam, me apoiam, me tratam com muito amor e carinho. Eu sou um cara realmente universalista, eu sou um cara ecumênico, que aonde eu já cantei em igreja católica, evangélica, já cantei em centro de umbanda, cantei em tudo quanto é lugar já. Canto em velório de amigo, querido, levando um momento difícil, a gente ri, é um momento difícil, mas é um momento que eu levo a minha mensagem, levo a minha palavra, levo a minha música, e isso conforta o coração, e eu tenho muita alegria de participar desse momento, dessa passagem desses irmãos para o outro lado da vida, que deixam um carinho eterno uma saudade eterna no nosso coração, né? São amigos queridos que fizeram a passagem, e que eu tive o prazer e o carinho de conviver e poder, na hora da passagem deles, cantar também, com muito amor e com muito carinho, né? Mas falando aqui do CD, Qual a Religião de Deus, tive muitas parcerias nesse CD, né? Eu pude mostrar meu lado ecumênico, né? E nesse CD o Júnior Moraes se tornou o guitarrista, o arranjador também, né? Ele participou, ele fez os arranjos do Gayatri Mantra, que é a voz de Sri Satya Sai Baba, o avatar que passou pela Índia, que ele tinha amor a todas as religiões. Tem o mantra dele, cantado por ele, mas com arranjo de Júnior Moraes. Tem a música Segura na Mão de Deus, que é do bispo Nelson Monteiro da Mota, que eu agradeço gentilmente, foi cedido pela Universal Music, né? O carinho do meu amigo Paulo Lima, que cedeu essa gravação em forma dance, uma forma vibrante, feliz, alegre, né? Tem a parceria também com o meu amigo Alan Filho, da canção Sem Fronteira, que no meio dessa canção que nós fizemos, quando ele me convidou para fazer uma palestra em Petrópolis, ele me acolheu na sua residência, e nós fizemos essa canção, e tinha os dizeres de Gandhi no meio de um banner, e ele pegou esses dizeres de Gandhi e acrescentou a nossa música que a gente criou, e nós fizemos a música Sem Fronteira, essa parceria com Alan Filho. Agradecimento a Celso Amadeu, que fizemos a música Astar Sheran, que é o comandante estelar, que comanda toda a parte do universo, das naves espaciais, comanda ele que organiza ali, que tem que ter uma hierarquia em tudo quanto é lugar, né? Tem que ter um comando, e esse comando no espaço aéreo, que a gente não vê, não consegue, é comandado por espíritos de luz. E o comandante Astar Sheran, aqueles que acreditam, muita gente não acredita, mas eu acredito na vida, eu acredito naquilo que eu não vejo, eu tenho fé nisso. E conheci a obra de Astar Sheran através de Celso Amadeu, que me ajudou muito também na compra dos CDs e venda. Tenho que agradecer também a Luiz Cláudio Mileco, que me permitiu que eu gravasse a canção do pai dele, que fez muitas também viagens comigo para Sacramento, Araxá, Uberaba. A gente fazia e cantava. Luiz Antônio Mileco, o Mileco, que eu gravei a Canção de Deus, também está nesse CD, Qual a Religião de Deus. Então é um CD muito ecumênico, que mostra que não existe amor de tal religião, de outro. Amor é único, é o amor que Jesus Cristo nos ensinou, é o amor que Deus tem por todos nós. Aliás, na música Deus é Amor eu falo isso, arranjo de Júnior Moraes, né? Que do átomo ao universo, Deus, né? Do imperfeito à perfeição, né? Deus está em tudo, Deus nos ama, né? E aí passando, relembrando aqui, voltando ao teatro, né? Que Gilberto Lepeniche me ajudou muito. Eu me lembro também que eu tive o contato
o meu querido amigo Flávio Serra, esse amigo que eu fiz a trilha sonora de Francisco Cavaleiro de Assis. São músicas minhas, com arranjos de Marcelo Manga, Dudu Castro e Luiz Zetterman. E dos cantores, foi gravado ao vivo, os cantores, os artistas, né? As atrizes, os artistas, se não me falha a memória, Sérgio Someni, Ângelo Miguel, Gabriel Santana, Alessandra Lima, Helena Bittencourt, na parte de assistência, Ronei Vilela, e o próprio Flávio Serra, como Francisco de Assis. E foi um musical que rodou o Rio de Janeiro, e o país. Nós fizemos 5.000 cópias desses CDs, que foram todos dedicados à peça, né? Foram todos revertidos para a peça. Rodou o país inteiro aí, rodou o Rio de Janeiro, fez muito sucesso. Eu tive o carinho e a sorte de conhecer esses irmãos queridos. Beijos a vocês também. Seguindo aqui esse cronograma, depois nós tivemos os CDs, nós fizemos também CDs junto com o grupo Legada, Lar Espírita Grupo Aprendiz do Amor, que era só o Grupo Aprendiz do Amor. Fiz o CD Piano e Voz, que era Missionários da Luz, todas as músicas Missionários da Luz, um CD Piano e Voz. Foi aí que Marcelo Gesualdi fez todas as músicas de piano e voz. Nós gravamos no estúdio Floresta. E esse CD foi uma tiragem, me parece, de 500 CDs, em parceria com o grupo espírita Aprendiz do Amor, na figura do querido irmão José Jorge, grupo esse que fica em Pedra de Guaratiba. Hoje em dia, Lar Espírita Grupo Aprendiz do Amor, fica em Pedra de Guaratiba. E nós fizemos, acho que 500 cópias desse CD, em piano e voz. Foi uma tiragem especial. Logo depois nós tivemos a ideia de percorrer, de fazer caravanas, né? Caravanas que o grupo Aprendiz do Amor fazia. E nós conhecemos a dona Aparecida, que era responsável pelo Hospital do Fogo Selvagem, Hospital do Pênfigo, em Uberaba, Minas Gerais. Ela era muito ligada a Chico Xavier, uma pessoa que eu fiz a música Aparecida Flor Aguerrida, tamanha vontade que ela tinha de ajudar aqueles pacientes, aquelas pessoas que tinham problema do pênfigo, que era eram chagas que ficavam no corpo, que ardiam, que doíam, e durante o sono ela foi intuída a fazer uma pomada, criar uma pomada que aliviava esses pacientes, né? Uma pessoa realmente muito iluminada que passou por nós aqui, que era responsável pelo Hospital do Fogo Selvagem, Hospital do Pênfigo, em Uberaba, Minas Gerais. E nós fizemos essa tiragem de 1.000 CDs, todas revertidas em piano e voz, revertido para ela, através do grupo Espírito Aprendiz do Amor. Tantas viagens e caravanas que nós fizemos lá, Sacramento, Uberaba, Araxá, né? Conhecemos a casa lá de Eurico de Barçanufo, e foi momentos muito maravilhosos. Gruta dos Palhares, momentos únicos na minha vida, e que a espiritualidade me proporcionou conhecer essas pessoas tão queridas, né? A partir desse CD, depois nós tivemos meu CD MPB, que eu fiz o CD Sou Tuas Horas, Você Meus Dias, através arranjo do maestro Leandro Braga, onde teve participação dos músicos na bateria Jorge Gomes, Luiz Coimbra no violoncelo, Zé Canuto em flautas e metais, João Gaspar na guitarra, André Neiva no contrabaixo, o próprio maestro Leandro Braga no piano e nos arranjos. Álbum esse que agora está nas mídias digitais, com essa figura, com essa capa agora, CD Sou Tuas Horas, Você Meus Dias. CD esse que tem músicas como O Que é o Que Há de Gonzaguinha, Vou Te Amar Pra Sempre, de Marcelo Nascimento, um cantor evangélico, músicas Alguém Como Tu, de Jair Amorim, música como O Melhor Vai Começar, de Guilherme Arantes. Todas essas canções foram pagas às editoras,
Eu faço tudo direitinho, eu gosto de tudo certinho ali. Foram pagos para essas tiragens desses CDs. E são músicas que falam de um amor, de casais, amor fraterno, amor que supera a barreira da coisa da carne, da intimidade, mas sim a coisa do amor universal e incondicional. E tem muito sobre espiritualidade. Para quem conhece as minhas letras sabe que tem sobre isso. Então foi um álbum muito bacana que eu realizei e pude conhecer esses músicos também. Foi um momento muito bacana na minha vida. Depois disso nós tivemos a fase de eu gravar os meus CDs, as coletâneas, né? As coletâneas de Alexandre Sancorra 2017, que eram várias canções de vários CDs, e uma nova leitura das canções Aprendiz do Amor, que foi feita em homenagem ao grupo Aprendiz do Amor, uma releitura dessa canção, que não era mais em piano e voz, agora a gravação em parceria com o meu amigo Thiago Deodato. Tivemos a releitura da Caridade, que é a música que eu fiz em homenagem à Dona Aparecida, também lá de Uberaba, do Hospital do Fogo Selvagem, e a releitura da música Estrelas em Luz, que foi gravado só em violão, a meu violão e piano de Thiago Deodato. Piano e cordas de Thiago Deodato. Tivemos também em 2018 o CD 2018, que tem 6 canções novas e mais outras 13 canções, 13 ou 12 canções, que eram coletâneas de outros CDs. Nessas músicas novas tive a parceria com meu amigo Johnny, que é um excelente instrumentista, arranjador, ator, participou há pouco tempo do musical Gabriela, e exímio instrumentista e diretor musical de um grupo aqui da Baixada Fluminense chamada Carpe Diem, e grande amigo também, grande amigo. Ele trabalhou também, já vou falar já como baterista, como baixista, em algumas apresentações minhas. Mas esse CD tem a participação da canção dele, Promessa, que é muito conhecida. Uma canção belíssima que eu tive a honra de poder gravar e cantar. Arranjos também de Cláudio Fonseca e Dodô Moraes nesse CD coletâneo. E seguindo aqui, eu esqueci de falar que eu tive o meu CD Missionários da Luz também. Teve essa capa aqui com a Editora do Conhecimento. Teve uma tiragem, me parece, de 2.000 CDs, alguma coisa assim. Que era uma tiragem que a Editora do Conhecimento, que era uma editora lá do interior de São Paulo, entrou em contato comigo e quis fazer um trabalho junto comigo com um livreto, um livro que vinha junto do CD, onde eu contava a história das músicas, de como eu compus as músicas, de como eu escrevi, como foi a inspiração de tudo. E esse CD era vendido junto com esse livro, com esse livreto. Até o senhor Altivo Panfiro quis fazer esse também, com um CD, quis fazer a mesma ideia com o CD Nascer e Renascer, só que o senhor Altivo começou a me explicar como a gente devia fazer. Eu achei que os custos iam ficar muito altos para poder vender, eu gostava de vender sempre muito barato, para que mais pessoas pudessem adquirir. Esse era meu lema também, eu gostava de botar as coisas bem baratas para que pudessem cada vez pessoas adquirir mais CDs, né? Um fato curioso, né, de que eu gostava de colocar as coisas mais baratas, mas as coisas sempre foram muito caras para mim, né? Eu me lembro de uma vez as pessoas me perguntando quem é o patrocinador dos seus CDs? Eu falava, você está falando com ele. Eu sou meu próprio patrocinador, né? Além das casas que me ajudavam vendendo os CDs, né? Lógico que elas tinham os lucros delas, né? Como eu já disse, na maioria 60% daquilo que era vendido era para as casas. E muitas vezes eu doei CDs gratuitamente para as casas venderem, para ajudar as casas. Mas a maioria era 60% e esses 40% eu pegava para pagar os músicos e pagar arranjadores e estúdio e tudo mais, capas e duplicação dos CDs, que eram muito caros, só podiam fazer no mínimo 1.000. E eu era o meu próprio patrocinador. E eu me lembro de um dirigente de centro que chegou para mim e falou assim: Alexandre, vamos fazer um CD aqui para casa só de orações. Vamos fazer um CD só de orações. E quais são os custos? Eu comecei a mostrar os custos para ele. E eu conto o valor que eu vendia. E ele falava: nossa, mas
não vale a pena fazer um CD? Eu falei, pois é, para mim há mais de 25 anos vale a pena, porque é uma dedicação e assim a espiritualidade confiou esse trabalho para mim e eu me dedicava totalmente a fazer novas tiragens. São 101 canções de minha autoria, fora as participações dos amigos, dos artistas, que eu fiz parcerias, fora as canções que eu cantei de orações, Pai Nosso, Oração de São Francisco e outras canções de outros artistas, né? Me parece que são mais de 130 canções, tá? Em todas as mídias digitais vocês podem encontrar essas canções. Mas era um custo muito alto, realmente, né? E seguindo aqui o nosso caminho, né? No cronograma, espero que eu não esteja esquecendo de ninguém, né? No CD também do Corre Legião de Deus, acho que eu já falei, não sei se eu falei, na canção Homenagem aos Pretos Velhos, o arranjo foi todo de Márcio Mota, né? Márcio Mota, querido amigo que trabalhou comigo na banda Super Som Sérgio Norberto, onde eu era crooner, já falei aqui, trabalhei muito tempo fazendo formatura, festas, casamentos, e esse meu amigo querido, ele foi o arranjador em piano e cordas, dessa belíssima canção de homenagem aos Pretos Velhos, canção essa que eu busquei no inário do Centro Espírita Aliança da Fraternidade, que fica no Andaraí, né? Eu desconheço o autor porque ele não quis se apresentar, ele falou que não fazia questão de se apresentar e que eu poderia gravar essa canção belíssima, que é utilizada em muitos lugares, inclusive o MAP, o Movimento de Amor ao Próximo, o presidente Ivan ama essa canção, né? E põe muito essa canção lá para tocar nas reuniões do MAP, do Movimento de Amor ao Próximo, que fica em Jacarepaguá, em Pechincha. Aliás, meu beijo carinhoso a todos vocês também, que sempre me acolheram com muito carinho, com muito amor. Mas seguindo aqui, temos aqui, eu já falei da coletânea de 2017, 2018, e nessa época eu comecei a fazer shows com banda, né? E fica aqui meu agradecimento aos meus amigos, Tiago Deodato, baixista, ele é evangélico e participou desse meu momento, desses 2 anos, fazendo shows com banda comigo. Meu beijo carinhoso a você e toda a sua família. Um beijo carinhoso também a Daniel Peluso, baterista católico também, que participou também dessa minha turnê, fazendo shows com banda ao vivo ali. E a nossa luta de levar material, levar os carros lotados de materiais, né? A gente mesmo montava a nossa aparelhagem, a gente que passava o som e fazíamos os ensaios lá no estúdio do Tiago Deodato. E tenho lembranças muito carinhosas. Outros músicos participaram também depois em outras turnês também. O querido Johnny, que eu já falei aqui, na bateria, no baixo. O meu sobrinho Victor Miguel, que hoje está morando em São Paulo. Beijo, Victor. Ensinei a aprender violão, depois o pai dele, o Leonardo Miguel, botou ele no curso de guitarra e ele se tornou um excelente guitarrista e fez parte da minha banda. Ao pianista José Gonçalves também, né, que participou também em algumas oportunidades, tocando também, fazendo show ao vivo comigo, com banda. Então, quero agradecer também. Ela não gosta que fale isso, essas duas pessoas não gostam que toque nesse assunto, mas a querida tia Ana e a Andréia Oliveira, que durante um determinado tempo, né, patrocinaram esses músicos, porque os músicos, gente, eles não é a profissão deles, né? Muitas pessoas não entendiam, falavam, o Alexandre cobra para fazer show com banda, mas os músicos são artistas, eles precisam receber dinheiro, né? A profissão deles era essa, então eles precisam receber dinheiro. E quando eu vi que estava ficando muito dispendioso, que eu podia, de repente, arranjar alguma maneira de fazer alguns shows e ir às casas não precisando, né, repassar parte da renda que fazia as apresentações, a tia Ana e a Andréia contribuíram, né, com o cachê desses músicos. Foi um pequeno parte dessa trajetória, mas de muita valorosa, porque elas fizeram com muito coração. Quando eu vi que realmente o investimento que elas estavam fazendo, eu não pego dinheiro das pessoas, eu pego o aporte financeiro das pessoas e fico lá, vão ter, usando sem propósito algum. Quando eu vi
que a renda que estava proporcionando às casas não estava sendo, não estava valendo a pena, a gente ficar gastando aquele dinheiro, investindo aquele dinheiro, que carinhosamente, amorosamente, tia Ana e a Andréia, dava esse suporte para a gente, mas encerramos com a maior tranquilidade. Eu fui lá pessoalmente agradecer essas pessoas maravilhosas que só a espiritualidade para me apresentar, amigas essas que frequentavam os meus shows desde 2000, quando eu lancei meu primeiro CD, Missionários da Luz, aqui, E seguindo, então, meu beijo carinhoso a elas, e seguindo esse agradecimento, tomara que não esteja esquecendo ninguém, sigamos aqui nas mídias digitais. Agora também tem o meu álbum aqui, piano e voz, são 25 canções das minhas composições em piano e voz, então em todas as mídias digitais. E o meu último álbum, O Influenciador, que está aqui, que está nesse último álbum lançado nas mídias digitais. Se nós podemos influenciar, tem tanto influenciador por aí, Por que eu não posso influenciar no bem com as canções positivas que levam amor ao coração, Esse álbum eu tive a grata felicidade de conhecer o amigo Dinho Dalmas, foi indicado pelo amigo Thiago Brito, E o amigo Maurício Fonseca, que eu fiz a gravação da minha voz no estúdio MC Studio, em Marechal Hermes, só que ele não tinha agenda para mim, e não que Dinho Dalmas também estivesse tranquilo, mas ele abriu um espaço para mim, carinhosamente, para que eu pudesse finalizar a mixagem, a masterização, as vozes, e foi assim, um primor, e foi uma alegria conhecer um cara tão fantástico como só a espiritualidade mesmo para me apresentar. Eu acho que faz parte de quem caminha no bem, Unir essas energias. E foi uma alegria muito grande conhecer Dinho Dalmas, que junto com Cláudio Fonseca, com Marcelo Gesualdi, com Juno Moraes, que foram responsáveis pelos arranjos, Cláudio Fonseca, Dodô Moraes, Marcelo Gesualdi, participação com piano, e com carinho, com amor e dedicação. Marcelo Gesualdi é um irmão querido da minha vida. Um beijo a você e toda a sua família. E tive parcerias também na música Gratidão, com Aldo Motelevich, que eu conheci dentro do movimento artístico espírita, Tive na música Gratidão, tive participação da Marisa Cajado e Aldo Motelevich na música Acervo de Sons. Aliás, essa música que teve a participação de Marcelo Ferreira e Daniela Ferrato, que faziam parte do grupo BSS Harmony, um grupo lá dos Estados Unidos. E eles gravaram lá nos Estados Unidos, me disseram que o tornado estava passando lá e eles gravando dentro do estúdio, dentro da casa deles. Meu beijo, querido, pela participação de vocês na música Acervo de Sons. Acervo de Sons, que é uma homenagem ao maior site espírita que tem no mundo, chamado Acervo Espírita. Lá tem mais de 7.000 canções cifradas e separadas em ordem de temas. É fantástico. Procurem esse site, Acervo Espírita, que é dirigido pelo querido amigo Gabriel Francisco, que faz com o maior carinho, maior dedicação esse site, para que as pessoas possam poder tocar as cifras, Beijo carinhoso. E a todos os artistas desse movimento espírita que eu passei a conhecer, que fazem trabalhos esplendorosos e primam pelo capricho, pela qualidade, que eles colocam nos arranjos, dentro dos CDs, da qualidade da gravação que chega à casa das pessoas. Então, meu beijo carinhoso a todos vocês que colaboraram por toda essa minha trajetória, Mas o que eu quero dizer nesse momento é que esse ciclo, para mim, nesse momento, está se encerrando. Esse ciclo está se encerrando, porque eu preciso me dedicar agora a outras funções, As canções estão aí, são mais de 10 álbuns, mais de 130 músicas, mais de 101, são 101 músicas, acho que eu contei, 101 músicas minhas, autorais, que eu fiz junto com o amparo da espiritualidade, o amparo da espiritualidade, da arte divina, com o amparo desse espírito de luz abençoado que eu tenho aqui, que é o querido Chico Xavier, essa bênção divina que esteve entre nós, trazendo
tantos ensinamentos e tantas coisas boas nos livros que ele psicografou, né? Então, meu beijo carinhoso a toda a espiritualidade que confiou no meu trabalho em todos esses anos. A vocês que foram me assistir todos esses anos, que me incentivaram, que dançaram, que pularam, que entenderam que música espírita é alegre, é feliz, é dançante, também é introspectiva, também é momento de agradecimento, de paz, de tranquilidade, de mansuetude dentro do coração. Também é esse momento, mas também é momento de vibração, de alegria, como diz Leopoldo Machado. Então, meu agradecimento a todos vocês, mas eu estou dando uma pausa, encerrando esse ciclo de apresentações dessas músicas religiosas, para me dedicar agora um pouco mais à minha parte, né, profissional de professor de música. Eu sou professor licenciado em música, de instrumentista. Estou com 55 anos, 56 anos. Comecei esse trabalho com 28 anos de idade e foi muito bom conhecer tantas pessoas, tantas casas religiosas e tantos amigos que trabalharam junto comigo. Esse ciclo se encerra nesse momento para que eu possa dedicar agora a minha parte de trabalho financeira a melhorar a minha condição do vocal, da minha voz, a melhorar a minha condição como instrumentista, a melhorar a minha condição como arranjador, a melhorar a minha condição como professor de música, né? A criar uma estabilidade financeira, porque até então, até agora, 2025, eu nunca tive uma estabilidade financeira, porque me dediquei sempre com muito, não é reclamação, com muito amor e muito carinho. Vocês que me acompanham sabem disso, o quanto que eu me doei, me dediquei a isso. Então, espero que tenha valido a pena para vocês me ouvirem, terem paciência comigo, me agraciarem com a presença de vocês, com todo carinho. E agora eu sigo um novo caminho, porque eu preciso estabilizar a minha parte financeira. Mas quem sabe eu possa retornar melhor ainda, mais forte ainda. Mas nesse momento eu peço perdão à espiritualidade que confiou em mim por todos esses anos, mas é momento de dar uma pausa, de encerrar esse ciclo e começar um novo caminho. Um beijo carinhoso a todos vocês que passaram pela minha vida, que acreditaram em mim, que continuam na minha vida. Que Deus continue abençoando no caminho de vocês. Ouçam as minhas canções, as minhas canções que eu recebi desses espíritos de luz que tanto me sopraram no meu ouvido, as harmonias, melodias, arranjos, e todos vocês, instrumentistas, músicos que passaram pelo meu caminho e me ajudaram, né? Um beijo carinhoso. Que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe nesse novo caminho, nesse novo ciclo. Um ótimo 2026 para todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.